Olá, aluno do segundo ano, então hoje iniciamos a semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Coloque a data de realização das atividades e destaque o eixo temático, que é literatura brasileira. Nesse caso, nós temos uma leitura inicial, que você irá fazer as marcações, ou você pode copiar no caderno. O estilo de época, denominado romantismo, apresenta características específicas que estão relacionadas à valorização da individualidade, ao subjetivismo e à valorização da terrenal. No Brasil, está diretamente ligada ao projeto da construção nacional. Portanto, um dos traços essenciais de nosso romantismo é o nacionalismo, que, orientando o movimento, abriu-lhe um rico leque de possibilidades a serem exploradas, entre as quais o indianismo, o regionalismo, a pesquisa histórica, folclórica e linguística, além da crítica aos problemas nacionais, todas posturas comprometidas com o projeto de construção de uma identidade nacional. Então, nesse caso, destaco essa questão do nacionalismo. Eu vou mostrar um poema que traz essas ideias e vou lhe explicar como foi o primeiro momento do romantismo. Estou aqui com um poema de Gonçalves Dias, que chama-se Canção do Exílio. Farei a leitura da primeira parte. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, nessa primeira parte, você observa a subjetividade, quer dizer, a opinião do autor, no caso, do poeta Gonçalves Dias. Temos, então, a individualidade. Observamos também essa exaltação à natureza e ao Brasil. Então, a primeira geração romântica tem essas características e, por essa razão, se chama aí como geração nacionalista. Voltando aqui no material, nós temos o indianismo, que marca também essa ideia, né, da primeira geração e vai refletir na prosa, quer dizer, nos livros. Então vamos na leitura. O indianismo foi uma das formas mais representativas do nacionalismo literário no Brasil. No romantismo brasileiro, o indígena era foco da produção literária, pois figurava como legítimo representante do seu povo. Era idealizado como símbolo da pureza e da inocência. Representava o indivíduo não corrompido pela sociedade. Assemelhava-se aos heróis medievais, fortes e éticos. Nesse caso, a figura do índio era tratada como um herói. Então, dessa forma, nós vamos observar aí que os personagens têm essa característica. Mas não podemos esquecer que naquela época os índios eram aí tratados como seres inferiores. Então, há uma exaltação do índio nos livros, mas não na vida real. Temos aqui um autor importante, que é José de Alencar. Vamos à leitura. Ele foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista, o principal romancista brasileiro da fase romântica. Destacou-se na carreira literária com a publicação do romance O Guarani, no caso, em forma de folhetim. No caso, o folhetim é quando publicava parte da obra, não é? No dia a dia dos jornais. Então, era uma forma sequenciada. Então, o indivíduo ficava curioso, não é? Para saber o que iria acontecer, então precisava comprar o jornal no outro dia. Tá? Então, o folhetim seria isso. E o livro Guarani, se você depois tiver o interesse, conta a história de Peri e Ceci,
Peri é um índio que se apaixona por uma mulher branca. Então, eles vivem aí alguns desafios para a concretização do amor. Aqui continuando, o Diário do Rio de Janeiro, que alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Continuando aqui, o trecho a seguir é o início do romance Iracema, de José de Alencar, publicado em 1865. O texto figura até hoje entre as principais obras literárias brasileiras, cujo projeto artístico envolvia a consolidação de uma cultura nacional. Antes de fazermos a leitura, eu gostaria de apresentar um resumo do livro Iracema, que conta aí com a personagem principal, né, Iracema, e Martim. Eu estou aqui no site Brasil Escola, então faremos a leitura. A história tem início quando Martim, português responsável por defender o território brasileiro de outros invasores europeus, perde-se na mata, em localidade que hoje corresponde ao litoral do Ceará. Iracema, índia tabajara, que então repousava entre as árvores, assusta-se com a chegada do estranho e dispara uma flecha contra Martim. Ele não reage à agressão por ter sido alvejado por uma mulher. Iracema entende que feriu um inocente. Em pacto de paz, Iracema leva o estrangeiro ferido para sua aldeia e para ter com seu pai, Araquém, o pajé da tribo. Martim é recebido com grande hospitalidade, mas sua chegada não agrada a todos. Irapuã, guerreiro tabajara, apaixonado por Iracema, é o primeiro a desagradar-se. Durante sua estadia na aldeia, Iracema e Martim aproximam-se e floresce entre os dois forte atração. Contudo, Iracema tem um papel importante na tribo. É uma virgem consagrada a Tupã, guardadora do segredo da Jurema, um licor sagrado que levava ao êxtase os índios tabajara. Entre os festejos e batalhas entre as tribos, com outras tribos, no caso, entre elas a dos pitiguaras, aliados de Martim e Iracema, o estrangeiro português envolve-se amorosamente e a Índia quebra o voto de castidade, o que significa uma condenação à morte. No caso aqui, não farei a leitura de todo o resumo, você pode pesquisar um pouco mais sobre esse livro ou fazer a leitura. Voltando aqui, leia o trecho a seguir. Muito além daquela serra, que ainda azulava no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápido que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu mal roçando alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-se o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam-se flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Então, nós temos aqui um trecho que vai aí servir para responder à questão número 1. O texto de José de Alencar apresenta uma linguagem poética e a manifestação do canto de exaltação ao nacionalismo romântico. A caracterização e as descrições das personagens são feitas através de comparações entre o homem e a natureza. Identifique e transcreva as comparações entre as descrições de Iracema e os elementos da natureza presentes no trecho acima. Eu já fiz algumas marcações, né? Então a parte em verde é a parte que está descrevendo Iracema, e a parte em rosa que é a questão da natureza, essa comparação.
Então, fiz algumas marcações, logicamente tem outras marcações, não esqueça de colocar entre aspas, tá? Esses trechos. Letra B. Aponte características do romantismo indianista que aparecem no trecho citado. No caso muito prático, você pode voltar no material. Nós temos essa parte aqui que fala sobre o indianismo. Veja qual tem essa questão em que são descritas no trecho. Letra C. No trecho acima, a exaltação da pátria se dá por meio de elementos naturais ou culturais? Você já sabe, não é? Justifique sua resposta. Nesse caso, tem algumas questões aqui no material, né, que você leu aqui em cima, que fala sobre o nacionalismo, mas vou trazer um outro site para você colocar outras questões aí pertinentes. Eu estou no site Educa Mais Brasil. Nós temos aqui uma ilustração de Iracema. E aqui nós temos poesia no romantismo brasileiro. Vamos fazer a leitura da primeira geração e aí você pode colocar no pause e copiar aí na sua questão. Primeira geração, sobre influência do contexto da época, a primeira geração romântica buscava uma poesia que identificasse o país com suas raízes históricas, linguísticas e culturais. O sentimento de patriotismo e nacionalismo presente na poesia era reflexo da busca pela identidade própria para o Brasil recém-independente e do desejo de construir uma arte genuinamente brasileira. Essa fase do romantismo no Brasil foi marcada por temáticas que remetiam à natureza brasileira e pela exaltação do índio, que era retratado como herói representante de todos os brasileiros. Também chamada de geração indianista ou nacionalista, essa geração teve como principais representantes os poetas Gonçalves Dias, que eu já citei, e Gonçalves de Magalhães. Nesse site tem outras questões, você pode aí acessar, tá, do seu celular, tá bom? Temos também a prosa, então bem interessante, é um dos estilos que mais caem aí nos vestibulares, no Enem. Voltando aqui no material, nós temos uma sugestão de leitura, que é de Macunaíma, de Mário de Andrade, que no caso você irá estudar no terceiro ano, tá ok? Dessa forma eu finalizo essa videoaula, espero aí que tenha ajudado, tenha uma boa semana e um grande abraço.